Olá, hoje vamos para a nossa segunda aula de entendimento do MATLAB. Hoje nós vamos falar sobre comandos para a utilização de funções. A função matemática determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la utilizando uma lei de formação, em que para cada valor de x, temos um valor de fx. Chamamos de x de domínio e fx ou y de imagem da função. Assim, podemos dizer que uma função é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro. O primeiro conjunto é chamado de domínio, o segundo de contradomínio da função. A explicação que eu acabei de dar podia não ser do seu conhecimento. Se você estivesse usando o MATLAB, você teria um recurso para essa informação, que seria o comando help. Vamos ao exemplo, se você tivesse dúvidas de como executar uma raiz quadrada. Temos então aqui o MATLAB e vamos escrever aqui help sqrt. Está aí. Ele está explicando para você como você vai fazer os procedimentos para executar a raiz quadrada. Veja que você tem que escrever help em minúsculo e sqrt em minúsculo. Eles são sensitives, então você não pode escrever em maiúsculo que vai dar errado. Então vamos limpar a tela, selecionar tudo e limpamos a tela. Então vamos lá. sqrt de número x. Agora veja, se você der Enter agora nesse momento, não vai dar nada, porque o x não está definido, né? Então vamos lá, ó, só para você ver. Não está definido. Então vamos lá. Vamos colocar aqui 81, fechar. Então agora entenda que o 81 é o x, né? Então se eu der Enter agora, ele tem que resultar o valor da raiz quadrada de 81, que é 9. Entendeu como funciona a raiz quadrada? Se você pegar a explicação que ele te deu, é exatamente essa, que você tem que fazer a raiz quadrada de um número x, que está entre parênteses aqui. Entenda então que o MATLAB tem funções nativas dele próprio. Essa sqrt é nativa do MATLAB. Essas funções elementares são divididas em três tipos. São elas as funções matemáticas, as funções trigonométricas e as funções de arredondamento. Uma outra função seria esp de x, que é a função exponencial. Nós poderíamos escrever assim, ó, e elevado a x, onde x seria variável. Mas no MATLAB não precisamos escrever dessa forma. Vamos escrever esp de x. Então vamos fazer assim. Esp, onde o x vale 5. Veja que aqui o nosso número está no formato curto. Seria format short. Clicando duas vezes na seta para cima, eu vou refazer a função. Eu vou voltar atrás, né? Então, expoente 5 novamente e dou Enter. Agora vamos para format long. Seta para cima duas vezes e voltamos lá e está aí. Format long. Você vê que o número é bem maior. Uma outra função matemática é ABS, né? Então vamos escrever aqui, ó, ABS de x, que é a função absoluta, né? Ou também conhecida como módulo. Então aqui eu vou colocar porcentagem, que é só para poder escrever um comentário, né? Se você lembrar da aula passada, quando você coloca um valor de porcentagem, você pode escrever que ele vai entender como um texto, né? Então, na verdade, então, ABS de x é valor absoluto ou módulo.
Então vamos colocar aqui o valor absoluto de menos 24, tá certo? Então, ABS menos 24. E vamos dar Enter. Então, o valor absoluto de menos 24 é 24. Uma outra função é a função log, que é um logaritmo neperiano. Então, log de x. Então vamos lá. Log de 1000. Está aí o logaritmo de 1000. E a última função matemática seria factorial, que é a função fatorial. Então, o fatorial de 5 é 120. Essa era a última função. Então, com essa função, nós terminamos aqui as funções matemáticas. Na próxima aula, nós vamos ver as funções trigonométricas. Eu espero vocês lá. Abraço a todos.